Bíblias, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 15, é o texto que vamos meditar nessa noite. Romanos, capítulo 15, a partir do versículo 18. Romanos capítulo 15, a partir do versículo de número 18. Diz assim a palavra de Deus. O apóstolo Paulo escrevendo para a igreja em Roma, ele diz: porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhanças, até ao Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Versículo 20. Esforçando-me, deste modo, por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Amém, meus irmãos? Muito bem, o apóstolo Paulo aqui, o tema da carta, é uma carta doutrinária. Os irmãos já devem ter estudado a carta aos Romanos. A obra missionária, meus irmãos, ela enfatiza muito a ideia de nós, como igreja, chegarmos àqueles que não ouviram falar do Evangelho. A ênfase do apóstolo Paulo aqui é essa. Mas se você nunca leu a carta aos Romanos, você vai entender, você precisa recapitular um pouco para entender o raciocínio do apóstolo Paulo até ele chegar no capítulo 15 da sua carta. Se você observar os 3 primeiros capítulos da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, ele tem uma intenção: fazer com que os seus leitores entendam a perdidão onde eles se encontram. O apóstolo Paulo bate nessa tecla desde o primeiro capítulo até o capítulo 3. Olha, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem, todos se extraviaram, todos estão destituídos da glória de Deus, todos, desde o seu nascimento, até antes, na sua concepção. Então o apóstolo Paulo quer que os seus leitores entendam a condição de perdição em que nós nos encontramos. E na transição do capítulo 3 para o capítulo 4, o apóstolo Paulo vai demonstrar: olha, vocês então agora, se depositarem a sua fé em Cristo, serão o quê? Justificados pela sua graça. E ele vai bater na tecla da justificação, que é o tema central da carta. Ele continua falando sobre a obra de Cristo na cruz do Calvário, até chegar no capítulo 5, 6 e 7, até que ele faz a transição para a santificação. Ele vai bater nessa tecla: agora, vocês justificados, é necessário que vocês busquem a Deus, santifiquem-se. E é esse tema retratado dos capítulos 5, 6, 7 e 8. Capítulo 9 a 11 ele trata com Israel, e a partir do capítulo 12 ele vai dizendo como nós devemos fazer isso, como na dinâmica da igreja nós podemos nos envolver com a obra do Senhor. Até que ele chega no capítulo 15, meus irmãos, passando por esse processo da pessoa entender a sua condição, sendo justificada por ele, santificada, e sabendo
como trabalhar para Cristo, ele vai convocar agora, no capítulo 15, a igreja de Roma a se envolver com ele num projeto. Então o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta, ele demonstra que a finalidade da igreja é a glória de Deus. É isso que ele fala no capítulo 11, no versículo 36. Vocês lembram desse texto? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ou seja, a igreja vive, os crentes vivem para a glória de Deus. Essa é a nossa finalidade. Mas agora no capítulo 15 ele faz com que os seus leitores entendam qual deve ser a nossa prioridade. Olha o versículo 20. É essa a nossa prioridade. Então o apóstolo Paulo, ele vai ensinar para a igreja de Roma qual deve ser a nossa prioridade agora, passado por esse processo. Vocês já foram salvos, foram santificados, agora nós devemos ter como prioridade chegar àqueles que ainda não ouviram da mensagem da graça. Por isso, meus irmãos, eu resumi a nossa reflexão, aqui o texto principal, né? Da nossa prioridade, qual deve ser. Mas eu fiz aqui para os irmãos entenderem melhor qual deve ser a nossa mensagem central ao olharmos para esse texto. E aí eu peguei essa frase de Oswald Smith, um missionário do século XIX, que ele dizia o seguinte, vamos ler juntos essa frase, vamos lá? Missões se fazem com os joelhos e com as mãos, e sobretudo com a graça e com o poder de Deus. O apóstolo Paulo aqui, ao escrever essa carta, nos ajuda a entendermos essa verdade. Todos nós sabemos qual é a intenção do apóstolo Paulo aqui, especialmente quando ele chega no capítulo 15, ele quer agora apresentar o seu plano missionário de alcançar aqueles que ainda não tinham sido alcançados pelo Evangelho. Naquela ocasião, meus irmãos, naquela época, no mundo da época, o lugar mais distante conhecido era a Espanha. Até no final do mar Mediterrâneo, né? Aliás, no início daqui para lá, né? No mundo conhecido da época, era o lugar mais distante. O apóstolo Paulo está propondo para a igreja de Roma apoiá-lo para que ele chegue ao lugar mais distante da terra, naquela época. E o apóstolo Paulo, então, aqui apresenta o seu plano para chegar àquilo que nós chamamos de povos não alcançados. O que significa essa expressão? Já ouviram falar essa expressão, povos não alcançados? O que significa isso? A característica principal para nós definirmos o que é um povo não alcançado é a seguinte, vamos dar um exemplo para os irmãos entenderem. O Brasil é considerado um país alcançado ou não alcançado? O que vocês acham? Alcançado? Isso significa que todos os brasileiros são crentes? Não. Então por que nós somos considerados um povo alcançado? Pela questão do acesso, aí está. O termo crucial para nós entendermos essa expressão. Vejam bem, irmãos, dificilmente alguém que nasce no Brasil, muito difícil, com raríssimas exceções, vai viver toda a sua vida e morrer sem ouvir o Evangelho. Muito difícil acontecer no Brasil. Por quê? Porque no Brasil existem muitas igrejas, no Brasil existem muitos crentes, apesar de terem muitos incrédulos, a grande maioria são ainda incrédulos, existem muitas famílias crentes, existem igrejas, existe a mídia. De alguma maneira, o brasileiro vai ouvir a mensagem do Evangelho antes de morrer. Verdade ou não? É um fato isso. Agora, como nós consideramos um povo ou um país não alcançado? Vamos dar o exemplo lá do Marrocos, onde nós estamos servindo. O Marrocos, por que ele é considerado um povo não alcançado? Será porque não há crentes lá? O que vocês acham? Tem crentes lá ou não tem no Marrocos? Tem crentes no Marrocos. São poucos. São bem poucos. Se eu falar, os irmãos não acreditam, são bem poucos. Mas existe a igreja de Cristo lá. Mas por que eles são considerados um país não alcançado? Porque são considerados um povo não alcançado? Porque no Marrocos, meus irmãos, no norte da África, no Oriente Médio, nesses países, 90% a 95% das pessoas que nascem nesses países, eles nascem
crescem, vivem toda a sua vida e morrem, meus irmãos, sem jamais terem acesso à mensagem do Evangelho. Aí você pode perguntar, então o que acontece se eles não ouvirem e morrerem? Essa é uma outra história. A gente entrar nisso aqui agora não vamos sair nunca. Esse é um outro problema para nós debatermos aqui. Não é o foco aqui. O fato é que isso é real nesses países. As pessoas, na sua grande maioria, vivem toda a sua vida e morrem sem jamais ouvirem a mensagem do Evangelho. Então, o que o apóstolo Paulo está propondo para a igreja de Roma é chegar num local como esse, onde a grande maioria das pessoas, aliás, naquela época, na Espanha até então, ninguém tinha tido acesso a essa mensagem. O apóstolo Paulo então convoca a igreja de Roma para isso. Então, baseado nesse encorajamento de Paulo para a igreja de Roma, eu quero trazer para os irmãos algumas reflexões aqui nesse texto, destacando aqui 2 atitudes que nós como igreja podemos fazer para avançar nessa tarefa inacabada de levar o Evangelho para aqueles que não ouviram. Em primeiro lugar, meus irmãos, se você observar o texto aí, no versículo 20, olhe para o texto, o apóstolo Paulo diz o seguinte, que nós como igreja, ele está falando para a igreja, usando ele como exemplo, ele está dizendo, olha, versículo 20, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho onde? Onde Cristo não foi anunciado. Agora, olhem para essa palavra, esforço. Paulo sabia, meus irmãos, que para chegar à Espanha naquela época, ele teria que fazer um grande esforço, um grande sacrifício. Não seria algo fácil, e a ideia que Paulo usa aqui, a mesma palavra que ele usa aqui para esforço, para sacrifício, é a mesma palavra que ele usa no texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, quando ele diz, olha, trabalhe para o Senhor, ele está falando para a igreja ali aos Coríntios, porque no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Se esforce, essa mesma palavra ele usa, se sacrifique. E ele aqui usa a mesma palavra dizendo, olha, nós devemos nos esforçar, vai exigir de nós sacrifício para que essa mensagem possa chegar na Espanha, trazendo para nós hoje, possa chegar nos países onde o Evangelho não chegou. Agora, é interessante quando eu me lembro dessa palavra esforço, sacrifício, e eu vou a muitos lugares no Brasil a pregar em algumas igrejas e percebo como as pessoas estão envolvidas na obra missionária e como tantas outras não estão envolvidas na obra do Senhor. E quando eu penso nessa palavra esforço, sacrifício, eu lembro do povo brasileiro. O povo brasileiro, meus irmãos, ele é um povo que faz sacrifício e que se esforça para muitas coisas. É um povo trabalhador. Se você observar, os brasileiros, eles se esforçam muito para comprar a sua casa própria, não é verdade? Às vezes a vida inteira, né? Vive uma vida de sacrifício, de esforço, para quê? Para ter a sua casa própria. O brasileiro, ele se esforça, ele se sacrifica para comprar o seu carro, às vezes também uma vida para comprar um carro. Se esforça, se sacrifica para pagar a melhor escola para os seus filhos. Ele se esforça, por exemplo, o ano inteiro para pagar as suas férias. Faz sacrifícios para isso. E tudo isso, meus irmãos, é legítimo. Não há nenhum pecado nisso. O problema é que nós percebemos que não há o mesmo empenho, a mesma disposição de esforço e sacrifício no que diz respeito à obra missionária. Sim ou não? Nós percebemos que há uma certa resistência quando o pastor de uma igreja local, ou um missionário que se apresenta para apresentar um projeto missionário, e há uma certa resistência da igreja de Cristo aqui no Brasil para se envolver. Acreditem, irmãos, isso é o real. E ao mesmo tempo triste. Por quê? Porque nós conseguimos nos esforçar e fazemos sacrifício para muitas coisas, mas quando é para nos envolvermos com a obra do Senhor, nós criamos resistência. Aí dizemos, lá vem o pastor de novo, falar sobre esse projeto missionário, meu Deus, aí faz algo,
participa da obra do Senhor, às vezes por obrigação, às vezes por constrangimento. Meus irmãos, eu quero dizer algo para vocês, baseado na palavra de Deus. Se você, qualquer um que está aqui, participa da obra do Senhor, às vezes, nesse sentido, com esse sentimento de obrigação, se você faz algo constrangido, pare de fazer. Sabe por quê, irmãos? Deus não precisa de nós. Sabia disso? Ele não precisa de você. Ele não precisa do seu dinheiro. Não precisa. Ele apenas nos dá o privilégio de participar da obra que Ele tem feito aqui no Guarujá e ao redor do mundo. Mas Ele não precisa de nós. Sabe por quê, meus irmãos? A palavra de Deus diz que Deus ama quem dá com alegria. Não é por obrigação. Pare de fazer isso que você faz por obrigação. Pare. Você não será abençoado. Aliás, a palavra de Deus também diz que é melhor dar do que receber. O que vocês acham? Quem é mais abençoado? Quem oferta para o missionário ou o missionário que recebe a oferta? O que vocês acham? Quem é mais abençoado? Melhor dar do que? Quem disse isso? A palavra de Deus diz isso. Melhor dar do que receber. Quem é mais abençoado? Quem oferta. Então, se você não oferta, você deixará de ser abençoado. E se você faz isso por obrigação, se você não se esforça e não se sacrifica para que a mensagem do Evangelho chegue aonde não chegou, quem está perdendo, meus irmãos, são aqueles que não participam, porque Deus vai continuar fazendo a obra. Se Ele não te usar, Ele vai usar outra pessoa. Será que eu preciso estar lá no Marrocos? Será que eu sou imprescindível lá? Claro que não. Se eu não for para lá, Deus vai usar outros, a sua obra não vai parar, mas Ele exige de nós esforço. Para quê? Para abrirmos mão, muitas vezes, supérfluo. Olha quantas coisas que nós gastamos dos nossos recursos, meus irmãos, que são supérfluas. São coisas passageiras, que são coisas que não têm valor eterno. E deixamos de participar, de nos esforçarmos para que a mensagem de Cristo chegue àqueles que não ouviram. Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, precisamos nos esforçar. É impossível pensarmos em avançar com a obra do Senhor, para que ela chegue nesses locais, sem que nós nos sacrifiquemos. Vai exigir de nós renúncia, assim como os missionários renunciam suas vidas para irem para esses locais, vai exigir de nós renúncia. Nós vivemos numa geração, meus irmãos, que é uma geração marcada pela mediocridade. Essa é a realidade. Nós fazemos parte dessa geração. Nós fazemos parte de uma geração que é capaz de ficar 3, 4 horas no celular por dia e não para ler 5 minutos na palavra de Deus. É verdade ou é mentira isso, meu irmão? Nós fazemos parte dessa geração. Vocês acham que essa geração quer se sacrificar? Quer abrir mão de desejos, de privilégios, para que o Evangelho de Cristo chegue onde ele não foi anunciado? É esse o encorajamento da palavra de Deus, através do texto do apóstolo Paulo à igreja de Roma. Vai exigir de nós sacrifício. Mas não só isso, o apóstolo Paulo continua. Aqui eu coloquei alguns dos sacrifícios, eu coloquei aqui alguns dos sacrifícios que, por exemplo, os missionários precisam enfrentar para chegarem a esses povos, como, por exemplo, o choque cultural, como, por exemplo, alguns desafios gastronômicos, como, por exemplo, desafio linguístico para que a mensagem do Evangelho chegue de forma compreensível para esses povos. Por exemplo, no Marrocos, a língua é o árabe, é essa língua que o missionário precisa aprender para ir falar do Evangelho para aquele povo. E tantos outros países árabes, não só o Marrocos. Muitas vezes o missionário precisa ultrapassar o desafio da perseguição. Ele vai para um território onde ele não é bem-vindo muitas vezes. Então, nós somos convidados a ampliar a nossa visão, a olharmos para esses desafios que os missionários passam,
Ao olharmos para os esforços que os missionários que estão nesses países precisam fazer, nós como igreja devemos o quê? Ampliar a nossa visão. Isso não significa, meus irmãos, deixar de pregar o evangelho onde nós estamos. Né? O cântico que os irmãos cantaram ali no momento de louvor, quando diz Jerusalém, Judeia, Samaria, os confins da terra, significa que nós devemos fazer essa obra de forma simultânea, do texto extraído da palavra de Deus, de Atos capítulo 1, versículo 8. Olha, nós devemos sim fazer aqui, mas somos convidados a ampliar a nossa visão. E o apóstolo Paulo diz isso à igreja de Roma. Olha, por exemplo, no versículo 23, olha o que ele diz: não tendo, olha para o texto aí, versículo 23, não tendo já campo de atividade nesta região. O apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja ali em Roma. Ele diz o seguinte: não tendo já campo de atividade nessa região, meus irmãos, eu quero convidá-los a participarem comigo, de irem para onde Cristo não foi anunciado. Agora, certamente Paulo aqui, meus irmãos, ele não está dizendo que todas as pessoas ali em Roma já tinham se convertido. Eu já dei o exemplo aqui do Brasil. Nós somos um povo alcançado, mas não significa que o povo brasileiro já é crente. Pelo contrário, a grande maioria ainda é incrédula. E certamente Paulo não está dizendo aqui que todas as pessoas ali em Roma já haviam se convertido, quando ele fala no versículo 23, não tendo já campo de atividade nessa região. O que Paulo está afirmando aqui é que grande parte daquelas pessoas já tinham acesso ao evangelho. É isso que Paulo está dizendo. Enquanto existiam pessoas, por exemplo, como na Espanha, que Paulo está convidando os irmãos de Roma, que não tinham ouvido nada sobre a pessoa de Cristo. Essa é a ideia quando ele fala não tendo já campo de atividade nessa região. Agora, olha o versículo 25, quando ele diz o seguinte: mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço de quem? Dos santos. Ou seja, a missão de Paulo, ela era abrangente, meus irmãos. Ele não estava falando só que a igreja deveria se preocupar com aqueles que estavam longe, mas também ele se preocupava com os santos. Ele pregou aqui em toda a sua região, havia pregado em toda aquela parte da bacia do Mediterrâneo, mas ainda não havia partido para a Espanha. Mas ele não se esquecia dos povos não alcançados. Olha, antes um pouquinho, quando ele diz a seguinte frase: eu não quero edificar, versículo 20, sobre fundamento alheio. O que Paulo está dizendo aqui, irmão? Voltou. O que Paulo está dizendo aqui no versículo 20? Eu não quero edificar sobre fundamento alheio. É preciso cuidado ao ler essa frase aqui. Talvez, se você ler de forma rápida, pode pensar que Paulo é individualista. Por quê? Ora, se ele vai para um lugar e vê que alguém já está servindo naquele lugar, ele não quer se juntar àquelas pessoas. Talvez, se você ler de forma rápida, pode pensar isso. Será que Paulo quer construir seu próprio alicerce quando ele diz eu não quero edificar sobre o fundamento ali? Claro que não, meus irmãos, não é isso. O coração de Paulo é no reino de Deus. Ele quer fazer com que a igreja de Roma amplie a sua visão. Basicamente o que ele está dizendo, olha, quando ele diz não tendo já campo de atividade nessa região, ele está querendo dizer que as pessoas naquela região já tinham acesso ao evangelho. Agora vamos juntos levar essa mensagem onde Cristo não foi anunciado. Ampliar. Agora, diante desses dois desafios que o apóstolo Paulo apresenta para a igreja de Roma, de nos sacrificarmos para levar o evangelho, de ampliarmos a nossa visão, não só onde estamos, mas além, para que o evangelho chegue para aqueles que não ouviram, eu quero, com isso, trazer aqui, caminhando para o final, algumas reflexões, trazendo à memória o que Jesus, por exemplo, diz aos seus discípulos de como nós devemos fazer isso. Porque, meus irmãos, quando nós falamos desses desafios de levar o evangelho para esses locais, muitas vezes nós pensamos que tão somente os nossos métodos, as nossas estratégias,
os nossos recursos farão com que a obra avance, com que pessoas se convertam, com que a igreja cresça. Mas se nós pensarmos dessa forma, meus irmãos, estamos enganados. Por quê? Por exemplo, Jesus, vamos relembrar algumas verdades importantes diante de tudo que nós repetimos nessa noite. Primeiro, Jesus disse aos seus discípulos o seguinte: sem mim, o quê? Nada podereis fazer. Nós podemos ter recursos, irmãos, podem acreditar, o que não falta para a igreja no Brasil é recursos, não falta. Sabe o que falta? Prioridades. Sabe por quê, meus irmãos? Vocês sabiam? Uma porcentagem muito pequena é revertida para projetos missionários no mundo ainda não alcançado. Muito pequena. A igreja normalmente oferta para missões aqui no Brasil ou mesmo para o meio dos santos, mas pouco é revertido para esses lugares. Recursos não faltam, falta prioridade. Métodos não faltam, estratégias não faltam. O que falta muitas vezes, meus irmãos, é a dependência do Senhor. Muitas das nossas agências, dos movimentos missionários no Brasil, acham que tão somente os nossos recursos e estratégias vão fazer com que o muçulmano se converta a Cristo. Não vai. Quando Paulo estava pregando no livro de Atos para uma mulher chamada Lídia, a palavra de Deus diz o quê? Que o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Meus irmãos, nós cremos nessa verdade. Por isso precisamos relembrá-la, porque por mais duro que seja o muçulmano, por mais fechado que seja o seu coração, nós cremos e por isso avançamos para que missionários cheguem a esses países. Nós cremos nessa verdade, que o Senhor pode abrir qualquer coração, meus irmãos. Amém? Vocês creem nisso? Se Ele abriu o meu, se Ele quebrou o meu e o seu, você sabe como era o seu coração antes de Cristo alcançá-lo. Ele pode abrir de qualquer um, meus irmãos. Sim ou não? De qualquer um. Do muçulmano mais radical possível. Ele fez isso com Paulo. Quem era Paulo? Quem sabe da vida de Paulo aqui? Pior do que um terrorista nos nossos dias, Paulo era. O que Cristo fez com a vida dele? Quem foi o apóstolo Paulo? Então nós cremos nesse poder, no poder do Evangelho. Sem o Senhor nada podemos fazer, e Ele é capaz de abrir qualquer coração. Por isso avançamos. Por isso vamos nesses países, mesmo que sejam fechados, mesmo que muçulmanos tenham uma religião que traz para eles convicções fortes, nós cremos que o Senhor pode abrir qualquer coração. Baseado nessas verdades, nós continuamos avançando. Então, meus irmãos, eu quero trazer, caminhando para o final, certamente o mundo do Islã é um grande desafio que nós temos ainda como igreja, para avançarmos. Para os irmãos terem uma ideia do desafio que ainda temos, esse é o número de seguidores do Islã, já aumentou, já está um pouco maior do que esse, e para os irmãos terem uma ideia, está cortado aqui, mas nós temos hoje, numa média, são dados das agências missionárias, de cerca de 2 a 3 missionários para cada 1 milhão de muçulmanos. Vocês sabiam disso? Eu não estou falando de pessoas que fazem uma viagem lá por uma semana e voltam. Não estou falando desses missionários. Estou falando de missionários que vão para esses países para viverem nesses países. Nós temos hoje cerca de 2 a 3 missionários para cada, meus irmãos, 1 milhão de muçulmanos. E aí não há como nós não nos lembrarmos desse texto aqui, olha. Quando Jesus fala para os seus discípulos, é necessário reconhecer essa necessidade. Olha o que Jesus fala. Vamos ler juntos esse texto? Vamos lá? A seara, na verdade, mas são, rogai, meus irmãos, será que esse texto é atual? Olha lá. Será que esse texto é atual?
Olha lá. A seara está muito grande ainda. E os trabalhadores continuam sendo poucos. E Jesus diz: roguem, orem. Será que nós temos orado por isso, meus irmãos? Para que o Senhor levante no meio de nós, no meio de vocês aqui, homens, mulheres, jovens, para dedicarem as suas vidas onde Cristo não foi anunciado. Não é só fazer uma viagem, mas é colocar a sua vida à disposição para que Cristo seja anunciado onde Ele não foi anunciado. Isso vai exigir de nós e daqueles que vão esforço, o apóstolo Paulo disse, sacrifício, e vai exigir de nós como igreja ampliar a nossa visão para enviarmos, apoiarmos e sustentarmos esses missionários que vão. Agora, os irmãos, será que os irmãos oram por isso? Será que nós oramos pelos nossos filhos? Para eles serem esses agentes, esses missionários? Será que oramos? Ou oramos apenas pelos filhos dos outros? Quando nós olhamos para um filho dos outros indo para o campo missionário, nós falamos assim: ah, mas que bênção, você viu o filho da irmã Maria indo para o campo? Que bênção. Vamos orar por ele, vamos ofertar. Mas quando é o próprio filho, meus irmãos, será que a alegria é a mesma? Deveria. Sabe por quê, meus irmãos? Não há ofício mais nobre, segundo a palavra de Deus, do que ser um embaixador de Cristo. Sabiam disso? Não há nada na terra mais nobre do que ser um embaixador de Cristo. Então, nós devemos sim, meus irmãos, orar para que os nossos filhos sejam missionários. Podem ser com as suas profissões, não tem problema em ser um engenheiro, não tem problema em ser um médico, mas para que ele use para a sua glória e para que aqueles que não ouviram possam ouvir, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Diante disso, meus irmãos, nós devemos relembrar a mensagem central da nossa reflexão. Vamos lá? Missões se fazem como? Missões se fazem com os joelhos e com as mãos e, sobretudo, nem todos que estão aqui vão poder ir para o Marrocos, meus irmãos. A grande maioria. Ou, quem sabe, nenhum de vocês poderão ir. Mas nós podemos participar dessa obra, meu irmão, de outras maneiras. Orando, contribuindo, se sacrificando, abrindo mão de muitas coisas daquilo que é supérfluo. Para quê? Para quê? Para que os nossos joelhos, as nossas mãos possam contribuir para que os missionários continuem indo e levando o Evangelho de Cristo. Aqui, eu quero terminar compartilhando com os irmãos o projeto que nós temos ali no Marrocos, chamado IMAN, que significa Investindo em Missões na África do Norte. A palavra IMAN significa fé. E nós temos, ao longo desses anos, trabalhado para treinar novos líderes nesse país chamado Marrocos. O Marrocos tem uma população, meus irmãos, de 40 milhões de habitantes. Quantos crentes os irmãos imaginam que existem no Marrocos? Uma população de 40 milhões de habitantes. Pensem, imaginem. Se vocês forem no Google, vai aparecer um monte, porque eles contam católicos de estrangeiros que vivem no país. Nós estamos falando de crentes marroquinos que vivem no Marrocos. Eu já tive a oportunidade de visitar todas as igrejas no Marrocos, são pouquíssimas, e percorrer todo o país. No Marrocos, meus irmãos, estima-se, de maneira muito otimista, que existem no máximo de 1.500 a 2.000 crentes marroquinos, numa população de 40 milhões de habitantes. Eu não sei nem fazer a porcentagem disso, mas é uma igreja muito pequena, mas existe, ela está ali. Eles se dividem em grupos pequenos, se reúnem nas suas casas e perseveram. Diante das perseguições, é uma igreja que existe
e que também trabalha para a obra missionária, meus irmãos. Pasmem, sendo uma igreja pequena, sendo uma igreja pobre, e nós temos esse projeto de ajudar líderes a levar o evangelho para a pequena igreja, através da pequena igreja que existe ali no Marrocos. Ali, alguns pastores que eu já tenho levado ao longo desses anos para conhecerem a igreja pequena ali no Marrocos. Depois eu posso deixar isso no final, mas eu quero que os irmãos orem por esse desafio que nós temos, de levar o evangelho para aqueles que ainda não ouviram. Vai exigir de nós, não só dos missionários, mas de todos nós crentes, sacrifício. Nós como igreja ampliarmos a nossa visão, sabendo que o Senhor é capaz, o seu poder pode abrir corações, por mais duros que sejam. Mas agora conhecem, então podem orar especificamente por esse país. Eu agradeço a oportunidade. Deus continue dando graça a essa igreja para compartilhar o evangelho aqui, ali e além, né? Amém, Amém? Pastor. Obrigado. Pastor, como é que é a paz do Senhor em árabe? Salam murabbi. E a graça de Deus? Nama rabbi. Nama rabbi. Interessante. Vamos orar, meus irmãos. Depois o pessoal da equipe de louvor preparou um cântico e nós vamos encerrar. Obrigado. Aqui está o sua paleta. Esses momentos a gente tem que aproveitar, né? São uns momentos ímpares. Não que o nosso dia a dia, o nosso domingo a domingo não seja especial, mas é bom a gente que o Senhor traga pessoas com essa visão diferente desse mundo tão grande o qual Ele criou. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela vida do pastor José Augusto, pela vida da sua esposa, o qual ele relatou aqui que tem se tratado, que o Senhor possa abençoá-la, ó Pai, que o Senhor possa trazer total cura e que ela possa terminar esse tratamento de forma especial, perfeita, em condições de saúde perfeita, para que eles retornem lá para o Marrocos e continuem a obra, Senhor. Abençoa a vida da sua filha, do seu filho, que o Senhor, em nome de Jesus, continue usando o teu servo, abençoando o ministério dele de uma forma especial e que ele também continue, ó Pai, a falar, ó Pai, desta necessidade que tem esses povos do mundo árabe, Senhor, que tem se tornado a cada dia nesse mundo globalizado e tem mostrado para nós essa necessidade. Graças nós te damos pela vida do teu servo, em nome de Jesus. Amém.